produtor rural e o meio ambiente. Hoje aqui no seu Paracatu Rural estou recebendo representante do CBH Paracatu, também presidente do Mover, Movimento Verde de Paracatu, Tobias Vieira, que vai conversar com a gente aqui diversos assuntos dentro da agricultura sustentável, dentro da irrigação, dentro da utilização consciente e compartilhada de água. E por falar nisso, a gente vai conversar aqui sobre diversas questões, mas vamos conversar primeiramente aqui de questões ambientais, produção agrícola, plano safra. Como assim, Francis? Vocês vão saber já se você ainda não está sabendo de tudo aí com relação ao plano safra. E o Tobias vai estar explicando para a gente aqui com mais detalhes. Não é isso, Tobias? Bom dia, bem-vindo ao Paracatu Rural. É isso aí, Francis. Bom dia, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes aí do programa Paracatu Rural. Hoje vi um pouquinho diferente, né, Francis? Hoje botei uma camisa xadrez em homenagem ao programa. Para quem não sabe também, eu sou um fã de cavalo, né? Então me aproximei do agronegócio começando por aí, e é por isso que a gente está atuando aí. E vale lembrar, Francis, que o Movimento Verde ele vai manter sempre o diálogo com todos os setores, né? A gente precisa pensar no meio ambiente como um meio ambiente completo, íntegro, e a gente precisa conversar com todo mundo para convergir nas ideias, e é por isso que a gente vai falar também sobre plano safra, falar sobre disponibilidade de água. E eu acho que vai ser muito importante também para a gente poder levar um pouquinho de informação de qualidade, né? Então, vamos lá. Com certeza. E vale lembrar também, vale destacar aqui que o Tobias ele é engenheiro ambiental. Então, tem uma qualificação para o que a gente vai estar conversando aqui, do ponto de vista da engenharia ambiental, mas também pensando tanto na questão ambiental em si, os benefícios que isso traz à população, quanto com o meio ambiente como um importante insumo, um importante bem do agricultor e do pecuarista, né? É muito importante o produtor rural como um todo cuidar do meio ambiente, porque ele cuidando do meio ambiente ele vai ter um solo rico, produtivo, uma água de qualidade e abundância, ou pelo menos na quantidade que ele vai ter necessidade na hora que ele for ter que utilizar essa água, na hora que ele for irrigar a sua plantação, enfim. Tem que ter preocupação com o meio ambiente, né, Tobias? Claro, isso aí a gente vem falando muito, porque o produtor rural, ele usa o meio ambiente e o meio ambiente usa o produtor rural, né? Todo mundo faz parte de um mesmo ecossistema. Então as pessoas e os produtores rurais, todo o povo do campo, ele tem que entender que o meio ambiente tem o seu espaço, e isso tem que ser convergido para cada um produzir o que precisa, do jeito que precisa, na quantidade que precisa. Todo mundo precisa comer, a gente não pode ser contra um setor como é o do agronegócio, sendo que todo mundo vai comer, né? Todo mundo vai se alimentar. E da mesma forma que o produtor rural ele não pode esquecer do meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, porque ali existe um ecossistema, ali existem animais, existem plantas que dependem de uma proteção, de um isolamento, como é o exemplo da nascente, né? Sim. A nascente precisa ser preservada para que a água surja da nascente e vá rio abaixo, né? E aí eu faço uma reflexão que o rio que nós temos em julho, agosto, setembro na nossa região, ele não é um rio que ele é de chuva. Ele é um rio que ele sai de uma nascente. Certo. Então, se os produtores rurais não olharem com carinho para a nascente, o rio que nós teremos em julho, agosto, setembro é sempre um rio menos caudaloso, com menor disponibilidade, e isso afeta diretamente nossa produção de feijão. Sim. Né? Então, isso aí é uma reflexão que todo mundo tem que ter para a gente poder sempre estar com um rio de boa qualidade, com bom volume de água aí. Além das nascentes também, as áreas de recarga tem que ter uma atenção especial, como inclusive Tonhão, seu pai, já veio aqui e falou isso várias vezes. O Tobias, como que está sendo hoje e o que isso significa para a nossa cidade, a nossa região, do envolvimento do Movimento Verde, o Mover, no CONAMA? O Movimento Verde ele foi eleito para o CONAMA, e para você ter ideia da grandiosidade que isso o Movimento Verde representa a região sudeste do país. São só duas entidades representantes do sudeste todo do país. Foram mais de 40 entidades inscritas para compor o CONAMA, representando o sudeste. O Movimento Verde foi uma das entidades eleitas. Né? Então a gente fez uma articulação para quê? Para a gente poder levar a nossa situação do Noroeste de Minas para o Conselho Nacional. E aí, para quem não sabe, o Conselho Nacional ele é quem regra alguns limites impostos pela lei, como por exemplo, a água tem que ter qualidade, a legislação ela é genérica. E quando a gente fala que ela tem que ter qualidade, dentro do CONAMA a gente
segmenta isso. O rio classe 2 ele vai ter tais parâmetros, o rio classe 3 ele vai ter tal outro parâmetro, o rio classe especial ele vai ter uma qualidade de água especial. Então isso é muito importante a gente colocar, porque nós conseguimos essa representatividade exatamente para levar a nossa situação real para o Conselho Nacional e poder criar um regramento que nos atenda também, né? Que Entendi. nós estejamos abarcados pela legislação dentro da nossa realidade. Não adianta ter uma legislação fora do que é aplicado aqui na prática, né? Entendi. De acordo com cada região do país, tem que ter algumas especificidades no caso dessa questão hídrica e da qualidade. Exatamente. Por exemplo, nós temos um bioma totalmente diferente no sul do país, né? Então, aqui nós estamos majoritariamente no Cerrado, né? Tem outra entidade que representa o Sudeste também, que está na Mata Atlântica. Então ele vai levar as características, as exigências, o que ele entende como necessário para a preservação e desenvolvimento econômico do seu bioma. Então isso é muito importante, porque a gente consegue levar realmente o que na prática funciona como legislação. Não adianta a gente colocar uma legislação também que é irreal, que todo mundo vai descumprir, todo mundo vai acabar se tornando irregular frente às questões ambientais, né? Então, e além disso, no CONAMA a gente consegue discutir e acessar essas questões de crédito, né? Na última reunião do CONAMA, inclusive, nós falamos, né? Tivemos esse momento de conversa com a Marina Silva, nossa ministra, que ela falou sobre essa questão do crédito diferenciado para o produtor rural, que ele é ecológico e que é o agroecológico. E ela fez ainda uma piadinha, falou que nós vamos ajudar quem é agroecológico, não é ogroecológico. Então isso é muito importante, porque o governo ele está com olho nisso, ele está prestando atenção nessa questão, e eu acho que isso está sendo muito assertivo, uma vez que a questão ambiental ela deixa de ser somente uma obrigação, uma oneração, um endividamento para o produtor rural, que tem muita gente que gasta muito dinheiro com as questões ambientais exigidas em lei. E hoje esse dinheiro começa a voltar em questão em modelo de contrato de empréstimo, uma taxa de juros mais atrativas, como veio no Plano Safra. No Plano Safra atual, que foi divulgado na terça-feira, já veio aí com essa diferenciação para quem tem medidas ecológicas, quem consegue se certificar dizendo que está tudo ok, ele vai ter uma dedução na sua taxa de juros. Eu acho que isso vai ser uma grande conquista para quem conseguir ter essa dedução aí. Muito bom. Sobre essa questão do Plano Safra, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um golinho d'água, depois a gente volta falando sobre isso aí. Gente, é rapidinho. Paracatu Rural, volta já. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Produtor rural e o meio ambiente. Gente, estamos proseando aqui hoje com o engenheiro florestal ambiental. Eu falei florestal, né? Isso. É ambiental, certo? Não confunde, não. Gente, é o Tobias Vieira, que é presidente do Mover e também é membro do CBH Paracatu, do CETOC, né? Como é que chama o CETOC? Eu sou coordenador da CETOC, né? A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança do CBH Paracatu, além de vários outros comitês que a gente atua por aí, país afora. Mas é bom demais. A gente estava falando no bloco anterior, Tobias, sobre o Plano Safra 23-24, para grandes, médios e pequenos produtores. Eu acabei de falar aqui agora sobre os pequenos produtores, né, da chamada agricultura familiar, que utilizam o crédito pelo Pronaf, e que dentro de diversos detalhes que tem nesse Plano Safra, uma coisa que chama muito a atenção é que o produtor rural que preserva, né, que tem algumas questões que trabalha a sustentabilidade, o meio ambiente, preserva o meio ambiente, tem pontos monetários, um ponto positivo monetariamente falando, ou seja, tem
uma taxa de juros menor. Resumidamente é isso, né? Resumidamente é isso, Sônia. Sobre o Plano Safra, pontos que chamaram a atenção de Tobias, né? Digamos assim. Primeiro, a quantidade de recursos. Nós tivemos uma quantidade de recursos que eu estou até pegando minha colinha aqui, 364 bilhões de reais para o agronegócio, que é 27% maior do que o orçamento anterior. Isso é um ponto que a gente tem que observar. E na mesma direção, dentro da segmentação das linhas de crédito do Plano Safra, tem investimento em irrigação, tem investimento em custeio. E dentro dos principais, o que me chama a atenção é essa questão de incentivo à irrigação. Eu acho que ainda é um ponto positivo, mesmo que a gente vai falar daqui a pouco sobre falta d'água, mas é um ponto positivo para a gente ter estabilidade na produção. Sim. Eu acho que isso auxilia muito o produtor rural em ter previsibilidade, né, e ter a garantia de que ele vai ter aquela produção, desde que ele tenha a quantidade de água disponível em barramentos, como a gente já falou anteriormente, que barramento é positivo no aspecto de armazenamento de água, né? Ele vai poder irrigar a sua plantação e produzir o feijão, que é sempre uma cotação muito alta nos meses de julho, agosto, setembro, né? E aí a gente vai ter essa linha de crédito específica para auxiliar na irrigação. E um outro ponto que a gente acha também que foi muito acertado do governo, que eu não me lembro de outros governos terem colocado isso no Plano Safra, é a dedução da taxa de juros para aqueles empreendimentos que têm a certificação ambiental, que ele não tem pendência ambiental, tem licenciamento, tem tudo certinho, não causa desmate ilegal, ele vai ter uma dedução de 0,5%. E para os produtores que também aderirem ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que ele vem do Cadastro Ambiental Rural, como a gente já fala há muito tempo do Cadastro Ambiental Rural, ele serve como uma ferramenta também de regularização de reserva, de APPs, né, Área de Proteção e Preservação Permanente, e por aí vai. O produtor que aderir ao programa de regularização, ou seja, ele tem aquela boa fé de fazer essa regularização ambiental frente aos órgãos estaduais e federais, ele também vai ter uma dedução de mais 0,5%, ou seja, a gente pode atingir até 1% de desconto na taxa de juros para o produtor rural que aderir a esses programas, que tiver uma boa gestão, né? E a gente enxerga que isso acaba por ser uma devolutiva de dinheiro, do próprio dinheiro para o produtor rural, que ele vai estar pagando menos juros, pegando linha de crédito aí de até 10 milhões, se não me engano é o limite, né? Dependendo das linhas de crédito lá. E aí ele vai ter esse desconto de 1% na taxa de juros, o que de uma taxa de juros que chega a 11%, ele pagar só 10%, já é um incentivo. Com certeza. E aí o meio ambiente deixa de ser só uma ferramenta que onera o produtor rural, que faz ele gastar dinheiro, o meio ambiente se torna agora uma devolutiva de taxa de juros para o produtor. Né? Eu acho que isso foi muito acertado. Na reunião do CONAMA, que nós participamos, na primeira reunião de 2023, a Marina até falou dessa linha de crédito específica, especial para quem tem esse agroecológico, né? Mas aí eles colocaram isso dentro do Plano Safra. Eu acho que foi muito acertado, porque os bancos já estão cobrando isso dos empreendedores, né? Eles já têm o mapeamento do MAP Biomas para ver quem tem mapeamento, quem tem desmate ilegal, e essas pessoas que têm desmate ilegal, e muitas vezes o crédito não é aprovado ou tem outras penalidades, mas a gente começa a enxergar que o meio ambiente agora vai ajudar o produtor rural a ter uma melhor taxa. Então isso vai ser um grande incentivo àqueles que não acreditam no meio ambiente, que não gostam de seguir o meio ambiente, né, de preservar o meio ambiente, que nós ainda infelizmente temos esse perfil de produtor. Sim, tem. Mas ele vai começar a olhar para o meio ambiente como eu posso ganhar alguma coisa cuidando do meio ambiente. E isso vai ajudar muito na nossa região. Bom, então tem duas formas do produtor rural estar ganhando com o meio ambiente na questão da preservação, que é que ele vai estar preservando o próprio bem. E o segundo, que ele vai ter uma redução de taxa de juros aí de acordo com o que se consta nesse plano. Bom, acredito eu que se for algo benéfico, positivo na avaliação de todas as entidades envolvidas nessa questão aí, por exemplo, CNA, enfim, daqui 10, 12 meses, entre 10 e 12 meses começa a se falar no plano safra seguinte, que é no caso o 24, 25, talvez possa até ficar melhor. Né? Claro. A gente conta com isso porque é algo que tanto incentiva quanto auxilia, sabe, são vários pontos positivos nessa questão aí. Exato, eu acho que o governo ele vem tentando mostrar
e vem tentando fazer com que todas as pessoas estejam abraçadas pelo governo e vem mostrando o Plano Safra que nós queremos cuidar do meio ambiente, mas também nós queremos ajudar o produtor rural. Você vai cuidar do meio ambiente para cuidar de um bem natural, patrimônio e todas aquelas justificativas, mas você vai ter de volta esse 1%. Eu acho que isso é muito acertado e vai trazer um efeito longo prazo, que agora é a dedução de 1%. Nós temos uma taxa de juros muito alta. Num próximo ano, muito provavelmente, essa taxa de juros caia, né? Nós não vamos ter pandemia mais, nós não vamos ter uma inflação descontrolada, eu acredito eu. E a gente vai ter uma taxa de juros menor e na mesma direção nós teremos mais um desconto porque vai ter mais pessoas pressionando. Estou cuidando, eu quero ter mais desconto. Estou cuidando da minha nascente, estou cuidando do meu uso. Tenho sustentabilidade, tenho certificação de sustentabilidade da minha fazenda. Então isso vai ser um grande incentivo e eu acredito que isso vai ser a longo prazo, mais e mais empreendimentos vão querer se regularizar, vão querer estar em linha para ter mais desconto e isso vai ser ótimo para o meio ambiente de forma geral. A gente espera só que o governo não tome isso aí de volta de uma outra forma, né? Bom, ô Tobias, ainda nessa questão aí de cuidar da água, né? Que é algo importantíssimo. Você estava falando aí agora há pouco sobre a reservação de água, né? Minas Gerais é um estado, do ponto de vista por parte do produtor, que é muito rígido nas questões ambientais. Essa rigidez, ela, no seu ponto de vista, ela é antiga, ela poderia ser melhorada, as leis ambientais do estado, para uma questão mais produtiva, sem prejudicar o meio ambiente? Veja bem, Francis, o meio ambiente, ele existe uma legislação federal, né? A gente tem que começar por cima. A legislação federal, ela passa para os estados as atribuições de intervenção ambiental, outorga, licenças. E o estado, ele não pode ser mais permissivo do que a federação. Esse é um ponto. E aí, em Minas Gerais, eu vejo que está acontecendo um grande erro do governo do estado, que é desmontar os órgãos que facilitam a vida de quem trabalha com consultoria ambiental, que é o meu caso, e atrapalham diretamente a vida do produtor rural. Vou te dar um exemplo. Em Minas Gerais, nós temos vários e vários processos de intervenção, de desmate, por exemplo. E esse desmate, ele não consegue ser analisado com a celeridade que nós gostaríamos. Por quê? Porque, infelizmente, o governo do estado ele vem desmontando as SUPRANs, vem desmontando os IEFs, e a gente tem certos prejuízos, tanto na análise quanto no fomento à proteção do meio ambiente. Para se ter uma reflexão, o Instituto Estadual de Florestas ele tem como essência o fomento, que é o plantio, a preservação de nascentes, a recuperação de áreas degradadas. E hoje o IEF, por não ter equipe suficiente, ela está restrita à questão de liberação de desmate. Então, somente ela está fazendo uma questão secundária como se fosse a atribuição principal dela, sendo que exatamente pelo motivo que ela não tem equipe suficiente para fazer o fomento, entrega de mudas, produção de mudas, e infelizmente é o que a gente vem observando, né? O Movimento Verde foi conselheiro do estado por muitos anos, nós saímos exatamente por não entendermos e não concordarmos com a metodologia com que o governo Zema vem fazendo nos últimos anos, né? Tivemos vários contrapontos aí, tentamos levar nosso ponto de vista, mas infelizmente é a estrutura que o governo vem criando e a gente vê isso com muita tristeza, né? Mas, de uma forma geral, podemos melhorar a legislação? Podemos, mas a legislação ela já vem muito flexibilizada. Em Minas Gerais já foi feito muitas melhorias na legislação para facilitar a questão de licenciamento ambiental, facilitar a questão de desmate, facilitar a questão de construção de barragens, facilitar a questão de outorgas em áreas de conflito, que foi criada a CGL, né? E a gente vê que mesmo assim, mesmo com várias flexibilizações, nós temos aí um estado que ele não tem equipe suficiente para entregar para o produtor rural esses processos que foram construídos, né? Hoje nós temos as áreas de conflito por uso de água, nós temos passivo de 2, 3 anos atrás ainda em aberto no órgão. Fez-se um protocolo, o produtor gastou R$100 mil com um projeto de área de conflito, que é um caso que eu acompanho muito de perto, que pagou taxa, já fez o protocolo, mas que até hoje não teve a devolutiva. E por que não teve essa devolutiva? É culpa da legislação? Não é. É culpa do desmonte que o estado fez, que não tem equipe para analisar.
Hoje, para todo o noroeste de Minas, nós temos 3 analistas para analisar as outorgas do noroeste inteiro. Então, assim, é realmente muito sensível falar que a culpa é da legislação, sendo que nós temos um estado sem equipe suficiente para gerir isso, né? Então, são pontos sensíveis e eu acho que podemos melhorar alguma coisa? Sim, mas o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar junto ao estado é dar equipe suficiente para a gente fazer com que os licenciamentos caminhem, para fazer com que as intervenções caminhem, para fazer com que as outorgas caminhem. Porque se isso não caminha, França, nós temos um outro problema, uma consequência disso é o uso irregular. O cara já fez um protocolo, tá lá com a barragem cheia e pronta há 2 anos atrás. E o trem não caminha, o cara vai perdendo paciência e fala, quer saber do negócio? Eu vou instalar e meto o pau, desculpa o termo aqui, mas é o que alguns produtores fazem, porque perde a paciência. Né? O Estado cobra, tem que pagar taxas caríssimas e, infelizmente, o produtor rural fica esperando até quando? Eu, como consultor ambiental, por exemplo, eu falo, cara, tenha paciência, não faz a intervenção sem autorização, não, que vai ter problema. E o cara, Tobias, mas até hoje nada, eu tô com um protocolo que até hoje nada e o órgão ambiental não manifesta. Então, eu acho que o que a gente tinha que trabalhar junto com o Estado é dar estrutura, principalmente para o Noroeste, e é o que a gente vem lutando. Vem pedindo para fazer parcerias, vem correndo atrás de dinheiro, para botar dinheiro aqui na URGA, para a gente ter realmente uma URGA funcionando. A URGA é a unidade gestora das águas aqui do Noroeste, está sediada em Unai, que o Movimento Verde vem tentando trazer recursos para a gente contratar mais 2 analistas, sei lá, fazer alguma coisa para que os processos de outorga caminhem rápido para dar devolutiva àquele que solicitou na superintendência. Bloco bom esse agora de conversa. A gente vai para o intervalo e voltamos já já. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Produtor rural e o meio ambiente. Estamos conversando hoje com Tobias Vieira, que é presidente do Mover, Movimento Verde de Paracatu, representante também do CBH Paracatu, e está falando com a gente hoje aqui sobre sustentabilidade. A gente já falou aqui sobre recursos financeiros que estão tendo aí um incentivo na questão agroambiental, né, agroecológica, e também estamos falando sobre questões de água. Como eu falei aqui anteriormente, Tobias, não tem como o produtor rural produzir sem terra e sem água. E nós temos um pequeno detalhe aqui na região noroeste de Minas, que é justamente essa questão da disponibilidade de água agora no período de seca. E você tem uma informação importantíssima a respeito disso. Exatamente, França. O Comitê do Paracatu, já meio preocupado com essa informação, com essa disponibilidade de água, nós, pela CETOC e a presidência do CBH Paracatu, que é o Tonhão, sempre monitoramos as estações que temos aqui na região. Quando a gente começou a enxergar que tínhamos um nível de água menor do que os últimos anos, nós provocamos o IGAM, falamos, o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, é quem é responsável pelas outorgas, pela gestão das áreas de conflito, nós pedimos para que eles fizessem uma análise com as ferramentas mais avançadas que o Estado tem, para nos dizer se temos um cenário melhor ou pior do que os últimos anos, né? Porque na nossa visão era pior. E o IGAM entregou essa análise para a gente, e aí eu quero destacar 3 pontos principais aqui. O IGAM analisou a precipitação dos últimos anos, inclusive desse último período, analisou o mapa de calor do estado, que é o monitor de secas que ele tem, que aí a gente também agrega isso nessa análise quanto à disponibilidade de água, e por fim falou sobre a disponibilidade de água de 2 estações que nós temos aqui na região, que é uma estação que chama Estação Fazenda Córrego do Ouro e a estação do Porto da Extrema em Brasilândia, que é no Rio Paracatu. Então, nas conclusões de cada item, fala sobre a precipitação, eu vou abrir aspas, Francis. Por outro lado, o período chuvoso 21-22 mostrou a predominância
21-22 mostrou uma predominância de anomalia positiva em toda a bacia. 2021-22 choveu mais do que era esperado. No último, abre aspas novamente, no último período chuvoso avaliado, as chuvas ficaram abaixo da média em toda a bacia do Paracatu. Esse cenário é resultado dos meses de fevereiro e março de 2023. Ou seja, nos meses de fevereiro e março, nós tivemos um volume de chuva inferior quando analisamos e comparamos com os períodos anteriores. Sobre o mapa de secas, o estado concluiu: o principal objetivo do monitor de seca é integrar conhecimento técnico e não foram identificados nem diagnosticados secas extremas até o momento. Ok. Ótimo, isso é ótimo. Quando a gente observa já nas estações de monitoramento de nível de água, nós temos aqui que o acompanhamento hidrológico na deliberação... só um minutinho, França. É importante ressaltar que o nível de água dos últimos anos, em 2023, aponta uma ligeira medição em comparação aos últimos anos, 2022, 21, 19 e 20. Ou seja, o nível que está apresentado em 2023, ele já mostra que estamos num nível ligeiramente inferior aos últimos anos, aos últimos 5 anos. Então, isso vem mostrando para a gente, a nota, no final das contas do IGAM, não concluiu se teremos um cenário pior ou melhor. Entendi. Ela não trouxe essa conclusão, mas trouxe a informação, as duas informações importantes que choveu menos, apesar de um período chuvoso mais extenso. Nós tivemos chuvas até em junho, que na minha vida eu não me lembro de ter acontecido isso. E esse ano aconteceu 2 chuvas em junho, né? Chuvas até boas, 10 milímetros, 11 milímetros aqui e ali. Mas nós temos aí níveis inferiores quando comparamos com os últimos 5 anos. Ligeiramente inferior, mas é inferior. Sim. Quando a gente olha isso num cenário de bacia hidrográfica, analisando a estação lá do Porto da Extrema, nós temos muito medo do período de agosto e setembro. Que esse período da agora para frente ele vai conflitar o salvamento da cana, que a colheita da cana está acontecendo, e a safra de feijão que também está em andamento. E aí eu vou voltar à deliberação normativa 50 de 2005. A deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ela prevê o cenário de escassez hídrica. Então nós temos cenários em 3 níveis, né? Atenção, alerta e escassez. Se for identificado o cenário de escassez, através de uma portaria de outorga, o órgão ambiental pode restringir a outorga dos usuários. Então isso seria um impacto muito pior. E aí a gente vem trazendo esse alerta, divulgamos essa nota, França, e mandamos aqui para você, contamos com a divulgação nas suas plataformas também, para que o produtor possa se preparar para um cenário não tão confortável como 2020, né, que teve um volume de chuvas melhor e tinha mais água nos rios, mas também se preparar para, se caso tiver que diminuir um pouquinho a sua safra, ao invés de fazer pivô cheio, fazer meio pivô, já pensar nisso e pensar junto da sua equipe técnica, como que vai ser feita a gestão de água no seu empreendimento, né? Não abusar das lâminas da água aplicada. Todo mundo já está modernizando muito o agronegócio, né? Mas esse monitoramento tem que ser constante para que os usos excessivos não aconteçam. Sim. E a gente possa ter a garantia que vamos terminar a safra sem chegar nesse cenário de escassez hídrica, que seria um problema muito maior. Infelizmente, nosso tempo já está um pouco avançado, mas eu vou fazer o seguinte: deixa, por favor, o número de telefone do CBH Paracatu, seja o seu ou de alguma outra representação, para que os produtores e as suas equipes técnicas possam buscar mais informações, que cada região também tem uma característica, cada micro-região aqui da nossa região Paracatu, Noroeste, da bacia do rio Paracatu como um todo, onde o CBH Paracatu atua, para que então busque essas informações e tome as suas decisões nesses próximos meses agora. Maravilha! Para aqueles que querem acessar esse documento, querem receber essa análise aí, o documento é público, é do IGAM, né? Então nós temos a obrigação de divulgá-lo. E eu vou estar disponibilizando aqui, Francis, o meu telefone pessoal para que quem quiser receber isso, me manda uma mensagem, falou: Tobias, estou precisando daquele documento para eu dar uma analisada. E eu vou encaminhar para vocês. O meu telefone é o 038 999 13 7683. Repete, por favor. 999 13 7683. E também, quem quiser receber via e-mail, vou deixar o e-mail nosso também, que é o vipagronegócios@yahoo.com. Pode estar mandando para a gente um e-mail lá solicitando documento que a gente estava comentando na Paracatu Rural,
que eu vou mandar na hora para vocês aí, para que vocês possam divulgar com as suas associações, suas regiões, e aí vejam aí para cada um produzir melhor, com mais qualidade, com mais previsibilidade, é o que a gente espera, né? E aí não tenha nenhum problema no futuro. Tobias, obrigado pela sua participação. Deixa um bom dia para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Franz. Um bom dia a todo mundo. É sempre bom vir aqui, fala muito rápido, muita coisa, mas estamos sempre à disposição. Obrigado aí, Franz. Valeu. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Pois é, gente, se você ainda não está inscrito no nosso canal YouTube, vai lá, youtube.com/Paracatu Rural. A gente já passou de 95 mil inscritos e nossa meta é chegar aos 100 mil ainda em 2023. E você pode ser nosso parceiro aqui do Paracatu Rural. Uma das formas é acompanhar as nossas redes sociais. Como já falei, o YouTube, inscreva-se, marque o sininho. Também tem o Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários aplicativos de áudio. É só pesquisar aí por Paracatu Rural. Por falar em Paracatu Rural, tem o site paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os seus amigos, enviar para todo mundo. Se puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou um patrocinador. Traz a sua empresa para anunciar aqui no nosso programa ou no nosso site, nas redes sociais. A gente precisa de você para continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional. Um abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, também pela TV Milagro e pela rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Fique crendo na palavra abençoada do Senhor. Que Ele te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.